Bonjour les futurs diplomates. Comment allez-vous? Espero estejam bem. Vamos hoje fazer nossa aula de gramática do mês de setembro. E na aula de hoje vamos trabalhar os verbos faire e jouer, os verbos fazer e o verbo jouer, que é o verbo jogar, tocar, encenar, bem como suas preposições. E, mais uma vez, eu digo para vocês, não se enganem, não é somente uma aula para o nível básico, é uma aula para todos os níveis. Por quê? Porque nós vamos ver esses verbos no presente do indicativo, no passé composé, bem como expressões que podem ser conjugadas por esses verbos. Por exemplo, vocês sabem como se diz exatamente, como a gramática da língua francesa exige que se diga eu vou construir uma casa, eu vou fazer uma piscina, eu vou desempenhar um papel, qual verbo eu uso? Fazer ou o verbo faire ou o verbo jouer? Quando eu preciso traduzir a expressão fazer uma pergunta, eu uso o verbo faire? Pensem. Então, eu vou mostrar para vocês como nós utilizamos esses dois verbos na forma afirmativa, na forma negativa, no passé composé, qual é o auxiliar a ser utilizado, ok? Vem comigo que o conteúdo a ser entregue promete. Começamos aqui com o verbo faire, que é o verbo fazer. Atenção, é um verbo irregular, ok? Então, ele vai sofrer mudanças no seu radical na hora de conjugar. Então, olha, je fais, tu fais, il, elle, on, né? On, que é o agente. Fait, tem T, ok? Nous faisons, vous faites, ok? Atenção, hein? Il, elle, font, ok? Então, memorizem a conjugação desse verbo no presente, porque ele foge completamente à regra, tá bom? Como nós vamos utilizar o verbo faire? Nós podemos utilizar o verbo faire para falar de esporte, de música e de lazeres, ou seja, atividades de que gostamos. Para isso, o verbo faire precisa estar acompanhado de preposições, ok? Faire du, mais um substantivo no masculino. Faire de la, mais um substantivo no feminino. Faire de L apóstrofe, mais um substantivo no singular, que comece por A, E, I, O, U ou H. E faire de, mais um substantivo plural. Vamos lá. Nós temos aqui agora a negação. Prestem bem atenção aqui. A negação com o verbo fazer, o verbo faire. Independente do artigo, da preposição que eu coloque aqui no início, na frase afirmativa, faire du, faire de la, faire de L apóstrofe, faire de com S, né? Na negação vai ser sempre pas de apóstrofe ou desculpa, de ou de apóstrofe, ok? É invariável, jamais no plural. A negação é sempre pas de. O máximo que pode variar é pas de apóstrofe, ok? Je ne fais pas d'escalade, je ne fais pas d'activité, ok? E as outras que começam com consoante, futebol e natação, não mudam. De futebol, de natação, ok? Atenção! Quando eu quiser expressar, eu faço a feira, eu faço compras, eu faço faxina, eu lavo a louça, né? Lavar louça, aqui em Minas é lavar vasilha, no Rio lavar louça, ou arrumar casa, arrumar cama, eu vou expressar, eu vou fazer, eu vou compor essas expressões com o verbo fazer. Mas não vai ser com as preposições, vai ser com os artigos definidos, ó. Faire les courses, fazer a feira. Então, olha, je fais les courses lundi, segunda-feira, ok? Eu faço a feira segunda. Fazer as compras, fazer faxina, faire le ménage, faire la vaisselle, a louça ou
a cama, arrumar a cama, faire le lit, ok? Então aqui não vai, são exceções, porque não é esporte, não é atividade de lazer, ok? E o verbo fazer impessoal, impersonnel, quando eu quero falar da meteorologia, la meteorologie, eu vou sempre utilizar o pronome il, que vai funcionar como no inglês o it, ok? Aqui não é ele, não é ela. Aqui é impessoal, olha. Il fait beau. Il faz bonito, faz bom, né, ao pé da letra. Então isso quer dizer o tempo está bom. Il fait mauvais. O tempo está ruim, ou faz tempo ruim. Il fait gris. Gris é cinza. Então, está nublado. Il fait chaud. Faz calor. Il fait froid. Faz frio. Então, eu só posso falar da meteorologia assim, ó, com il fait. Ok? Só dessa forma. Il fait. Eu não vou falar está quente, c'est chaud. Eu vou falar está quente para alguma coisa. Por exemplo, um café. Eu pego um café e falo, c'est chaud. Né? O c'est, quando a gente trabalhou o verbo être, a gente já viu essa forma, né? Isso está, né? Ó, c'est chaud é isso está quente. Alguma coisa, por exemplo, o café está quente, tá bom? Mas eu quero falar de meteorologia, eu vou falar il fait. Il fait. Se eu quiser fazer a negação, il ne fait pas beau. E hoje não está fazendo tempo bonito. Il ne fait pas beau. Ok? Agora, quando eu não sou, quando a gente não é o profissional encarregado de um trabalho. Por exemplo, nós vamos utilizar a expressão faire mais um verbo no infinitivo. Eu coloquei o se faire porque ele pode ser pronominal também. Vou mostrar aqui alguns exemplos. Então, quando eu não sou o profissional que vai desempenhar a ação. Exemplo. Por exemplo, je ne suis pas maçon. Eu não sou pedreiro, ok? Maçon é pedreiro, eu não sou pedreiro. Donc, je ne construis pas de maison. Logo, eu não construo casas, né? Casa. Então, eu peço para fazer. Je demande de faire. Olha, je fais construire une maison. Eu faço construir uma casa, ou seja, eu faço construir, eu estou pagando para que alguém construa. Agora, se eu sou pedreiro, je construis une maison, ok? Se eu sou pedreiro, eu falo je construis une maison. Eu estou construindo uma casa, ok? Je fais peindre ma maison. Eu faço pintar minha casa. Estou pagando um pintor para fazer isso. Je vais faire rénover mon appartement. Eu vou fazer renovar meu apartamento. Eu não vou fazer a reforma, eu vou pagar para que a reforma seja feita. Ok? E agora, em um caso pronominal, em francês, olha. Je me fais couper les cheveux. Eu me faço cortar os cabelos, porque eu não sou cabeleireiro, ok? Se você pegar e cortar, je coupe mes cheveux. Eu corto meus cabelos. Mas se você pagar para cortar, je me fais couper les cheveux, ok? Olha só. A ne pas confondre, não confundir. On dit, ou seja, disse, né? Ao pé da letra a gente diz, ou disse. Poser une question. Quando você quer fazer uma pergunta, você fala je voudrais poser une question. Gostaria de fazer uma pergunta, ok? Eu não digo faire une question, fazer uma pergunta, tá? Essa é uma tradução errada, ok? Perde esse ponto. Então é poser une question. Poser une question. Uma outra expressão interessante com o verbo fazer é a expressão faire avec, que significa supporter une situation, ou seja, suportar uma situação, passar por uma situação difícil, mas combatendo, lutando. Exemplo, la situation est difficile, mais on doit faire avec. A situação é difícil, mas a gente deve suportar.
A gente deve lutar, combater, ok?